A Igreja Católica Conservadora fica nesta rua da cidade de Balneário Camboriú e é aqui que, segundo muitos fiéis, diz acontecer muitos milagres. E nós viemos, o programa Câmera Show, ver de perto o que é que atrai tanta gente neste local, aqui em Taquaras, Balneário Camboriú. Bom, e o programa Câmera Show está aqui do lado do Padre Rômulo, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esses fenômenos que vêm acontecendo aqui em Taquaras, em Balneário Camboriú, pelas mãos do Senhor Bento da Conceição. Padre Rômulo, fale um pouco para a gente sobre como que o senhor conheceu esta obra e, na opinião do senhor, o que significa todos esses fenômenos que acontecem aqui. Meu nome é Padre Rômulo Cândido de Souza. Fiquei conhecendo a obra há uns 15 anos atrás. Havia umas pessoas que giravam por aí pelo Brasil, né, com as mensagens. Eles me mostraram lá umas 100 mensagens para eu ler. Então, comecei a ler, achei interessante, uma linguagem completamente nova, que era professor, né, professor de história, seminário, 40 anos professor, e estava acostumado, né, com teologia, os dados da igreja, mas a linguagem aí das mensagens era totalmente diferente, então aquilo me impressionou. Foi uns 15 anos atrás, uma linguagem bastante concreta, uma linguagem que eu desconhecia. Fala de um Deus mais perto da gente. Por exemplo, o sol nasce, sou eu. O mar, sou eu. Os passarinhos cantando, sou eu. Crianças brincando, sou eu. Quer dizer, um Deus que se apresenta em toda parte, na natureza, né? Então, fiquei bastante impressionado com essa linguagem. Fui me aproximando, uns 15 anos atrás. Depois, então, eu vinha frequentemente para Taquaras, nas grandes reuniões, mas era periódico, né? Só nas grandes reuniões. Depois, então, quando eu fiz 50 anos de padre, a gente tem licença do superior de fazer um giro, um passeio por aí, então eu pedi licença para passar uns dias aqui. Então vim para Taquaras. E ele falou, pode ir ficando, fica aí quanto quiser. Então fiquei até hoje, né? Ele deu licença de ficar, naquele ano, 50 anos. Então fui ficando, fiquei até hoje. Então estou acompanhando o profeta aí, né? Acompanho nas obras, na rádio e na missa. Falo com frequência das mensagens, comento as mensagens. Esse é meu trabalho aqui. Meu trabalho aqui é acompanhar a obra. Bom, e nós estamos aqui na capela do Senhor Bento da Conceição, que a gente falou no início dessa matéria, onde que muitos fiéis têm vindo aqui ao encontro dessa capela pelo fato de muitos fenômenos que têm acontecido aqui. E nós viemos com o programa Câmera Show mostrar de perto o que acontece aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Nós estamos aqui do lado do Senhor Bento da Conceição. O senhor poderia falar para a gente como que tudo isso começou, em que ano, um pouco da sua história para o nosso programa? O início de toda a minha história é que sempre me envolvi com as coisas de Deus, né? Só que como músico, não dá para servir como dois senhores.
E da minha parte, cada vez que eu errava, eu pedia perdão para Deus, que eu não queria aquilo. Mas não tinha outro meio de ganhar dinheiro, porque eu só sabia tocar e cantar. Então Deus deixou aquele porção de tempo, foi 20 e poucos anos, porque Ele disse, meu filho, tu tinha que conhecer o caminho errado, para depois fazer certo, né? Então foi dali quando fui arrebatado, é que começou a história verdadeira minha, né? Isso foi em 1972, dia 10 de junho, que aconteceu comigo a arrebatação. O arrebatamento meu, quando eu vi, ele permitiu que eu visse o começo do inferno, é terrível. Pedi ele que não deixasse eu morrer ali, que para mim era a maior tristeza da minha vida, morrer no meio dos diabos lá, né? Então foi nessa hora que a água veio sobre mim, derramou e me lavou e fez assim como fosse jogasse uma pedra no fundo do poço. E dali eu fiquei suspenso da terra. Isso foi o começo. E, senhor Bento da Conceição, fala pra gente um pouco sobre esses fenômenos que aconteceram desde o início da caminhada do senhor. A gente prestou atenção na matéria de um pé de árvore onde que o senhor encontrou as letras formando a palavra Deus. Bom, antes de tudo isso, eu quero lembrar você que muito faz críticas sobre o chapéu que eu uso, é porque eu tenho uma friagem na cabeça, eu cheguei de manhã 2 vezes, não posso estar sem chapéu, né? E aquela pergunta que você fez, do nome? Do nome Deus. A palavra Deus é o seguinte, ali na prainha, ali, na Taquarinha, ali não pode entrar construção nenhuma. E tinha muitas orquídeas. Então o José disse, pai, vamos lá cortar orquídeas? Vamos. De formas que foi no meio de março. E era muito calor. Então eu, debaixo de um pé de árvore, eu comecei a limpar porque tinha formiga. E eu sentei enquanto ele foi comprar a orquídea, cortar. Nessas alturas, uma folhinha dançou. Ela rodava, não tinha com que pendurada aquela folha. Ela rodava para lá e para cá, para lá e para cá, até que eu olhei do lado, estava a letra E. E ela continuou. Aí estava a letra U. E ela continuou, só que é tudo num galho só. As 3 não, cada galho uma letra. Então eu cortava. Como o calor era demais, eu disse, Senhor Jesus, amanhã eu volto aqui sozinho. Porque tinha que saber se era J ou D. Aí no outro dia que fui lá, me deu assim, um troço ruim. Eu disse, mas não pode, meu Deus, não pode isso estar acontecendo. Aí um pezinho nasceu, naquela noite estava a letra D, só a letra D. Aí juntou-se a palavra Deus. Foi que aconteceu isso lá, né, comigo, né? E isso aconteceu no ano de 1992. Não, 92, isso mesmo. Então você vê que como tem lógica. Como no livro vinha que no livro ia ter do papal, do selo papal, e ele sempre dizia, tu vai a Roma, vai contando os dias, vai contando os dias. Eu digo, então é o Papa que vai dar o selo para mim. E quando João Paulo II subiu no outro dia, já ele passou, que o selo papal é o pai, não era ele. Então tudo isso tem lógica, né? No mundo não existe a assinatura, próprio Deus dá, e a face de Jesus. Então ali começou os fenômenos, né, meu? E essa face de Jesus que o senhor acaba de falar para a gente, foi o milagre que aconteceu no ano de 2001. Como que foi que aconteceu esse milagre aqui na capela do senhor? Isso é o seguinte, ele sempre dizia que eu ia ter uma surpresa. E um presente. Bom, eu esperava presente, surpresa, que presente era difícil ganhar, né? Trabalhei 20 e poucos anos numa rádio, quando chegava o Natal eu ajudava toda a pobreza, mas eu não ganhava nada. E eu disse, senhor, para mim já está bom. Aí no outro dia, quando eu fui abrir a capela, aí o rosto dele estava lá. Aí vi que era uma surpresa que ele tinha prometido, né? Aí foi os anjos. Aí quem provou, gostaria que você visse aqui para mostrar quem aprovou. Não sou eu. É um dos maiores do Brasil. Aqui, Está aqui, né, Eugênio? Não. Esse aqui, pode filmar isso aí, o doutor Humberto. Ele, como cientista, é que aprovou que essa imagem veio do céu. Os anjos pintaram.
Então, um especialista veio aqui na capela, estudou e disse. Ele ficou um dia todo, encontrou 25 itens diferentes um do outro. E aí eu disse para ele, o doutor Zé, é o seguinte, ó, o nariz que meio alto, onde ele recebeu o soco, e os olhos direitos, você pode ver que tem, os olhos direitos. Aí ele disse, pois é, mas esse negócio na cabeça, eu digo, pois é, foi explicado o seguinte, no dia que ele desceu da cruz, tiraram, foram tirar a coroa de espinho. Então o sangue jorrava. A Virgem Maria com os apóstolos, então pegaram uma faixa de pano branco e botaram, para ela aguentar, botaram aquele turbante que eles usam, 4 voltas. E ele disse, isso não existia, né, em lugar nenhum. Ele só estou admirado de botar isso na cabeça dele, que nunca foi dito isso aí, né? Bom, e aqui, como a gente pode perceber, né, nós estamos em frente a uma arca. O senhor podia explicar para a gente um pouco sobre essa arca e o que tem dentro dela? Essa arca é o seguinte, os meus livros, o caderno, estava tudo lá debaixo da mesa, do altar. Não tinha mais lugar para botar. Então, como está chegando a hora, ele disse, meu filho, tem que ter um lugar especial para guardar isso aqui, junto com a Bíblia. Então, meu filho, como ele faz projeto, disse, pai, eu vou fazer o projeto de uma arca. Ele fez o projeto e mandei-me fazer. Então, depois que estava pronto, que chegou até aqui, todos os cadernos, no meio, dezenas de cadernos, está tudo ali dentro. E o importante, que eu tenho prova e você pode até filmar, uma senhora de Argentina, quando ela tirou a fotografia, mostra os cadernos tudo lá dentro. Isso foi tudo dentro? Mostra tudo que está lá dentro, na fotografia. Isso para mim que foi a maior surpresa, né? Então, essa arca, diz ele, aprovado por ele, que essa é a cópia da verdadeira, essa aqui, que é madeira especial, né? Bom, como vocês puderam ver, nós mostramos para vocês essa matéria completa. São 43 anos dessa história, onde que vem muitas pessoas aqui em Balneário Camboriú para ver esses fenômenos que vêm acontecendo aqui em Taquaras. O programa Câmera Show, é claro, não poderia deixar de vir aqui mostrar para você que está em casa o que acontece aqui. E se você quiser saber mais informações, pode entrar em contato. O telefone está aí no rodapé da sua televisão e você também pode entrar no site da Palavra Viva de Deus para você saber mais informações. Esse é o programa Câmera Show, mostrando para você o que é de importante para você que está nos assistindo na telinha do canal 22.